Então, uma boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. E que bom ter vocês aqui. Então, muito prazer em receber todas vocês. Amigas, tem muitas amigas aqui do coração. Então, eu quero dar as boas-vindas aí para a Ana, para a Daniela, para a Suzana, para a Rosângela, para a Lu, para a Marília, para a Isabela, né? Sejam todas bem-vindas. E eu tô aqui hoje, como eu já disse para a Marília, né, para contar um pouco de história, né? Então vamos às histórias, mas eu quero contar a minha história para vocês. Tem muita gente aqui que já me conhece, mas também tem detalhes que eu acho que tem gente que não sabe. Então, para a gente se conectar, nada melhor do que a gente contar histórias, não é mesmo? Então, assim, eu pergunto para vocês. Vocês conhecem a história de vocês? E quando eu digo conhecem a história, não é só a história. Ah, não, a minha história é muito simples, como assim não conheço? Não, é a história que vem junto com a gente, de uma forma sistêmica mesmo, né? É saber o que a gente carrega do nosso sistema familiar. Conhecer a nossa história é fácil, mas honrá-la muitas vezes é difícil. Então, eu peço licença para vocês para contar a minha história. E a minha história começa pelo autoconhecimento. Um autoconhecimento que começou lá em 2018. 2018, com o falecimento do meu pai, depois do falecimento do meu pai, um momento de profunda dor. Tem gente aqui que me acompanhou, né? Que me acompanhou desde o começo. E então, eu quero contar para vocês que foi quando eu comecei a buscar realmente a minha história. E naquele momento, eu busquei um professor e o professor começou a me conduzir. E aí teve um exercício que a gente tinha que fazer chamado genograma. E o genograma nada mais é do que você construir a sua árvore genealógica, trazendo todas as partes do sistema, todas as pessoas que foram importantes para a gente. E tem a nossa linhagem masculina, que sempre fica aqui atrás, do nosso lado direito, e a parte feminina que vem aqui da nossa mãe, né, do lado esquerdo. E eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia desenhar aquilo. Eu trocava, eu escrevia e eu apagava, e eu escrevia, eu apagava. Eu travei naquele exercício, eu não conseguia seguir com a minha árvore genealógica, com o meu genograma, de dizer quais eram as pessoas que eram importantes na minha vida. Às vezes eu colocava meu pai do lado esquerdo, às vezes a minha mãe do lado direito, e eu trocava tudo, e eu tinha que reescrever, aquele negócio me dava enjoo, e eu não conseguia. E aquilo tudo me trouxe muita informação. Por que eu não conseguia? E eu comecei a buscar, comecei a buscar, até que eu entrei no radicalismo. Sim, quem me conhece sabe que eu não gosto de acordar cedo. Até hoje não gosto. Eu acordava às 4:30 da manhã, eu tomava limão em jejum e eu tomava banho gelado. Aquilo, acho que eu fiz durante um ano, para acordar. Eu vi que a Marjorie entrou aqui, ela sabe disso. Para acordar, para me despertar, tá? Então, assim, e isso foi muito penoso, foi muito doloroso. E eu fiquei por volta de uns 2 anos imersa, tentando buscar um pouquinho mais de mim. E aí eu comecei a fazer constelações, e tentar entender, mas por que eu não me dava tão bem com a minha mãe? Por que eu, assim, eu me dava, não brigava com ela nem nada, mas eu não tinha aquela conexão profunda com a minha mãe. E aí, neste mergulho que eu realizei dentro de mim, aos poucos eu fui percebendo que a minha energia masculina, ela bombava. Ah, se eu precisasse trabalhar 20 horas, eu trabalhava. Mas quando eu voltava para casa, às vezes eu não conseguia cuidar da minha casa, eu não conseguia cuidar da minha família, eu não conseguia cuidar da minha filha. E aí eu fui percebendo também que eu estava adoecendo. Sim, eu adoeci, eu tive um câncer,
Eu tive endometriose profunda, que até agora vai me render mais uma cirurgia. Eu fiz inúmeras cirurgias, porque o meu corpo, ele estava adoecido. Então, assim, eu executava, e aquela mulher trator, sabe? Que ia, fazia. Eu chegava em casa, às vezes, as coisas estavam viradas. A moça que trabalhava, a nossa secretária aqui, ela mudava as coisas de lugar, e eu não sabia. Quem frequenta a minha casa sabe que, às vezes, até hoje, eu não sei onde estão as coisas. Porque eu, às vezes, eu não cuidava da minha casa, eu não cuidava do meu feminino. Mas o meu masculino bombava. Tanto que, vocês sabem muito bem, eu cheguei a ser reconhecida, né? Tem reconhecimentos aí na área jurídica por 3 anos seguidos, é uma das advogadas mais admiradas do Brasil. Tem gente aqui também que é reconhecida, ou que já foi reconhecida, que para mim continua sendo. E o que fazer com tudo isso, né, gente? E o que fazer com tudo isso? E até que no final do ano de 2022, eu estava no auge da minha carreira, eu acho, da advocacia, e aí, mas eu não estava feliz. A minha alma já tinha saído do escritório que eu era sócio, e eu não consegui, naquele momento, tomar o meu posicionamento correto. E eu, o que eu fiz? Eu projetei o meu pai num dos sócios, e aí eu provoquei esse sócio a tomar uma decisão que era minha, não era dele. Eu tinha que ter tido a minha decisão por conta própria, mas foi como foi. E naquele momento eu provoquei até a minha saída. E quando eu saí, o que eu vou fazer? Ah, não, Dani, é fácil. Você saiu, você já sabia, você ia montar essa mentoria. Não, eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu saí e eu não sabia o que fazer. E aí eu fui estudar. Meu marido, por desespero do meu marido, que de estudar, mas você vai estudar de novo, você vai estudar mais um curso, mais um não sei o quê. Você já não fez 4 pós-graduações nas costas, infinitos cursos de autoconhecimento. Você vai continuar estudando, Daniele? Sim, eu vou continuar estudando. Porque o estudo, ele me traz, esse é o meu perfil. Esse entra no autoconhecimento, eu preciso de segurança para poder seguir. E aí, sim, eu fui fazer milhões de cursos, ainda estou fazendo, até chegar neste momento de montar a minha mentoria. Então, assim, por que eu contei essa história para vocês? Porque essa é a minha história. E eu honro a minha história. Qual é a história de vocês? Com esse autoconhecimento. O que a história de vocês trouxe para vocês e que vocês conseguem saber quem realmente vocês são? Quais são as suas características? O que vocês têm de fragilidade? O que vocês têm de pontos fortes? Porque todos temos os pontos fracos, mas temos os pontos fortes. E eu contei isso tudo do autoconhecimento, porque foi a forma que eu tive de poder ter coragem de provocar. Eu não tive coragem de tomar a decisão sozinha, mas eu tive coragem de provocar uma pessoa que eu procurei para fazer o papel de pai. Hoje para mim, está muito claro. Mas eu não preciso de pai, porque eu tenho meu pai. E vocês também têm. Cada uma de nós tem um pai. E o que é o pai? O pai é o masculino. Então, quais são as características do masculino? O masculino é execução, é foco, é objetividade, é você ir para o mundo e tomar decisões. A gente precisa do masculino também. A gente não pode ficar só no feminino, porque senão a gente não toma decisão, a gente não vai para frente, a gente não produz, a gente não executa, né? Mas a gente precisa, sim, do feminino também. E somos mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham, mulheres que têm que ir para o mundo. Mas quando a gente vai para o mundo, a gente tem que saber que a nossa polaridade dominante é o feminino. Então, quando a gente volta para casa,
A gente tem que se vestir do feminino novamente, porque senão fica muito pesado, gente. E aí, o que acontece? A gente adoece. Eu já adoeci muitas vezes, porque carregava, o meu masculino estava muito bombando. Eu ia, eu fazia, e mais um curso, mais um curso, mais aquele curso, e vai, e executa, e tem que fazer, não, deixa que eu faço, deixa que eu... E aí, ó, a gente vai ficando com as costas pesadas, vai ficando, tudo vai ficando pesado. Tudo vai ficando muito pesado. E aí a gente adoece. A gente adoece para valer. Então, eu queria trazer para vocês um pouco dessa história para que vocês pensem. Como vocês estão levando a vida de vocês? Vocês conseguem despolarizar? Vocês conseguem sair do masculino quando precisa, ou entrar no masculino quando precisa, porque a gente também precisa entrar no masculino, como eu acabei de dizer. Mas a gente, quando a gente volta para casa, a gente tem os nossos filhos. Quem não tem filho tem os pets. E a gente, e mulher é cuidado. A gente precisa entender que a gente tem que cuidar dessas pessoas. Eu não estou falando de machismo nem de feminismo, não é nada disso. Não estou falando de opção sexual, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de polaridade dominante que nós, todas mulheres, temos. Todas nós temos a nossa polaridade dominante feminino. E eu conto para vocês que exercer o feminino é maravilhoso. Depois que a gente consegue descobrir a forma de como fazer isso. E aí, como que a gente entra nesse feminino? Né? E eu pergunto para vocês também, qual é a rotina de vocês do autocuidado? Né? Cada um gosta de fazer uma coisa diferente. Ah, eu gosto de tomar banho demorado. Tem gente que não gosta. Tem gente que passa creme, tem gente que não passa. Mas assim, a gente olhar para a gente, para o nosso corpo, isso é maravilhoso. A gente ter um momento só conosco. A nossa rotina conosco. Exercer o merecimento, sim, porque eu trabalhei pra caramba e eu mereço. Eu mereço receber o que eu recebo, fazer o dinheiro que eu faço. A mulher, ela se cobra demais, mas a gente precisa saber que a gente tem esse merecimento. E o dinheiro, ele faz parte dessa energia. A energia do dinheiro é uma energia maravilhosa. A gente também tem que tirar nossas crenças limitantes com relação ao dinheiro. E entender, aí entra o autoconhecimento. Qual é a energia de escassez que a gente vem, que a gente traz da nossa linhagem, da nossa família? Ah, por que você não pode ter merecimento e receber muito dinheiro? Por que você não pode ganhar muito dinheiro? A quem você vai deixar de pertencer se você ganhar muito dinheiro, se você estourar o termostato financeiro? Do seu termostato financeiro. Por que a gente não pode, sim, ser muito próspera? Por que a gente não pode, sim, ganhar muito dinheiro? E isso faz parte do nosso merecimento, faz parte do nosso valor de empreendedorismo. Isso é valor, não é preço, não, isso é valor, a gente se valorizar. A gente saber o quanto a gente trabalha para a gente conseguir ganhar mesmo, conseguir fazer, né, tudo que a gente recebe. E muitas vezes a gente que sustenta a casa. E aí, esse peso não pode ser um peso, a gente tem que saber, tudo bem, a gente ganha mais que os maridos, etc, etc. Tá tudo certo, só que a gente tem que entender que quando a gente volta para casa, a gente quer um colo, a gente às vezes não quer um colo, às vezes a gente não quer um carinho, é isso, esse é o feminino, né? Então, e para a gente ter esse sucesso na vida pessoal e na vida profissional, a gente tem que entender que a gente ora tá nesse masculino, ora a gente tá no feminino. E tá tudo bem.
tá tudo bem. Porque também se a gente volta para casa e a gente tem lá um homem, ou quem não é hétero, tem uma mulher, mas um dos dois tem que estar com uma energia masculina. E aí, se a gente volta para casa numa energia masculina e a gente encontra um homem, o que vai dar? Homem com homem vai dar briga. E aí, às vezes, a gente quer impor a eles que saibam, né, como cuidar da gente. Mas aí a gente está numa energia masculina que o cuidado ele vem do feminino. É muito difícil um homem entrar no feminino. Tem homem que entra muito fácil, mas a maioria, 90% dos homens, eles não entram. Eles é que pedem, né? Daí você chega em casa, você trabalha o dia inteiro, você vai, faz, daí chega em casa, a criatura tá carente. Aí você tem que dar, aí você que tem que dar, oferecer colo, etc e tal. Às vezes a gente quer o colo. Então, mas aí se a gente souber exercitar, né? Olha, tô me sentindo assim. Mas se você tá no masculino, no trator, né? Você ficou o dia inteiro, executou e virou um tratorzão, e aí chega em casa e aí tem aquele homem, ele não vai conseguir te olhar de uma forma feminina. Porque você tá ali, você mandou o dia inteiro, você executou o dia inteiro, e você chega em casa, você quer continuar mandando, quer continuar executando, e aí fica pesado, e aí o negócio, às vezes, pega fogo, né? Aí tem muitos atritos entre homem e mulher também nesse sentido, né? Então, assim, essa dança entre o masculino e o feminino, ela é muito importante, ela é essencial e ela é maravilhosa. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque, assim, ó, tudo que eu vivi, tudo que eu consegui construir até agora, e fazer essa transição, eu honro muito a advocacia, mas a advocacia hoje, uma advocacia contenciosa, não me faz mais sentido, né? E aí eu fui buscar o que me fazia sentido. E aí eu entro no sistêmico. E aí foi quando eu conheci e quero passar para vocês essa questão do todo, do sistêmico mesmo, olhar o sistema, tanto o sistema familiar, quanto o sistema, uma empresa é um sistema. E a gente sabe, se a gente tira uma peça, se a gente exclui uma peça, gera compensação, assim como na família. A gente nunca pode excluir. A gente não pode excluir, a gente não pode se sentir excluído. Porque quando a gente também se sente excluído, também gera compensação. Então a gente tem que entender e fazer de tudo. Quem é empresária tem que saber fazer uma demissão, tem que saber fazer uma admissão para incluir no sistema, para que aquela pessoa entre no sistema da empresa, assim como numa família. Né? Quando vem um novo membro, ou quando tem um filho fora do casamento. Gente, quando tem um filho fora do casamento, como é difícil incluir esta pessoa. Mas se ela não é incluída, pensa na way que dá. E a gente vê muito isso nas famílias, porque é difícil efetivamente. Né? Então, esse é o sistema familiar, é o sistema coletivo, é o sistema da empresa. Né? A gente tem que entender que a empresa, ela é sim um sistema e a gente tem que olhar para ela como um sistema, como um todo, e incluir todas as partes. E ao tomar decisões estratégicas, a gente também precisa entender que qualquer decisão tomada, ela vai ser sim uma decisão que vai refletir em cada uma das áreas. Cada uma das áreas das empresas, cada uma das áreas de uma família. Qualquer decisão a ser tomada, ela interfere no todo. E aí eu quero convidar vocês, eu programei esse encontro para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu queria sim trazer essa questão do autoconhecimento, porque ela é essencial. E sem o autoconhecimento a gente não consegue seguir, a gente não tem força para seguir, a gente chega no momento da vida, às vezes, 40, 50, 60, tem gente que vai passar a vida inteira e não vai saber quais são as características, quais são os pontos fortes e o que a gente tem que fazer para tomar qualquer decisão.
né? Então, o autoconhecimento, ele começa por tudo isso, da gente entender o que a gente quer, o que a gente pretende, o jeito que a gente funciona. Eu não contei para vocês, mas assim, eu fiz curso de um tudo, até de tarô, que eu amo. Eu tinha pavor do tarô, mas eu fui fazer até tarô sistêmico. E curso, e mais um curso, e mais um curso, para o desespero do meu marido. Ele, não é possível que você não vai parar de fazer curso. Porque eu buscava, mas eu busquei, e eu acho que agora eu estou um pouquinho mais com a minha mente clarificada aqui com relação a mim, a minha pessoa, ao meu modo de funcionar e ao meu posicionamento, porque eu sou posicionada. E aí essa é a minha parte masculina. Quem trabalhou comigo sabe, se você vier, né, se você viesse e me pedisse alguma coisa, eu ia saber dizer sim, mas eu também ia saber dizer não. Né? E ainda assim, com todo o meu autoconhecimento, eu me emaranho até hoje. Então, assim, e é maravilhoso tudo isso. É maravilhoso a gente entender também que não é só o autoconhecimento vai levar a gente para um caminho, meu Deus, agora sei tudo, e não é isso não. A gente vai continuar nesse caminho, mas com muito mais consciência, com muito mais segurança. A segurança, né, de tomar uma decisão, a segurança de seguir de uma outra forma, ou de seguir da mesma forma, de uma forma mais leve. Porque o feminino, ele é leve, ele é belo, ele tem o autocuidado, né? Então, só voltando um pouquinho aqui. Então, somos mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras. Eu sei que muitas aqui têm as suas empresas, e eu quero, como essa mentoria se trata, sim, de empreendedora sistêmica, eu queria fazer com vocês um exercício, se vocês me permitissem, e eu queria que vocês pensassem num tema para a gente, para tomar uma decisão, vamos supor. Vocês irão ver, para quem nunca fez constelação, que é um exercício sistêmico, para uma tomada de decisão, para você ver efetivamente o que pode acontecer, se vai ser bom para um lado, se vai ser bom ir para o outro lado. Se vocês não tiverem um tema empresarial, um tema do trabalho, pode ser sim um tema pessoal. Às vezes, uma relação com alguma pessoa que você goste, às vezes uma relação até mesmo com o marido, com o filho, né? Mas eu preciso que vocês pensem em 3 representantes, tá? Então, e um dos representantes vão ser vocês. Então, assim, eu quero saber a minha relação com o meu marido e com o meu filho, sei lá. Um outro exemplo, eu quero saber a minha relação com eu, Daniele, com a minha empresa e com um produto X. Eu quero saber, então, um escritório de advocacia, o escritório mais um sócio e mais um outro sócio. Ou uma empresa, uma escola e mais os clientes e mais... Vocês entenderam? Então, assim, eu quero que vocês pensem num tema que tragam 3 representantes. A gente vai fazer esse exercício, tá? Mas, enquanto isso, eu peço que eu quero olhar para vocês bem aqui. Agora eu parei de compartilhar a tela. E eu quero que vocês pensem, então, num tema, tá? Escrevam 3 pessoas. E eu preciso de 3 pessoas que se voluntarizem aqui a serem representantes. De preferência, quem já teve contato com constelação, e eu vou explicar direitinho o que a gente vai fazer. Alguém se voluntariza? Dani, Lu, mais uma pessoa eu preciso, Ana. Então, assim, a Daniela vai ser o a Luciana vai ser o B e a Ana Morim vai ser o C.
ok? Enquanto eu abro aqui o aplicativo, eu vou pedir para que vocês coloquem os pés no chão, para que vocês se centrem, para que vocês exerçam a qualidade de presença. Eu sei que vocês estão aí, talvez em casa ou no trabalho ainda, não sei, mas se vocês puderem colocar os pés no chão, trazer a consciência aqui para o momento presente. Eu quero que vocês se conscientizem que hoje é dia 12 de março de 2024. A gente está aqui numa aula secreta e a gente vai trazer um tema, cada uma vai trazer o seu tema e a gente vai se unir, então, no mesmo campo, né? Então, desliguem, de preferência, coloquem o celular no silencioso para a gente não ser interrompido. Vamos trazendo aqui a presença, a consciência, enquanto eu abro aqui o aplicativo. Façam 3 respirações bem profundas. E eu já vou compartilhar com vocês a minha tela. Só mais um minutinho. Enquanto isso, fiquem em silêncio. Continuem em silêncio. Continuem conectadas aqui. Eu vou colocar no chat um link. E eu peço que a Daniela, que a Ana e que a Luciana entrem nesse link. Os demais já vão, daqui a pouco vocês já irão ver a tela. E eu vou colocando os personagens aqui. E eu quero que vocês vão pensando quem que a Daniela vai representar. A Daniela vai ser o A. O que ela vai representar aí no exercício que vocês vão fazer? A Luciana vai ser o B. E já projetem na Luciana o que a Luciana vai representar na constelação de vocês. E a Ana Morim vai ser o C.
Eu vou posicionar. Vocês conseguiram acessar? Eu Sim? consegui, Dani. Uhum. Conseguiu, Dani? Sim, também. E assim, vocês... Conseguiu, Daniela? Aparecendo uma tela aqui só com tipo uma madeira, é isso? Isso. Você tá vendo já os bonequinhos? Não. Não? Agora eu mexi na tela e consegui ver. Deixa eu ver. Tá, consegui. Aham. Conseguiu ver? Tá, então Então vocês entenderam que a Daniela é o a Luciana é o B e a Ana Morim é o C, certo? E aí, uma das regras é que, assim, porque a Daniela, a Luciana e a Ana Morim também podem fazer a representação. Então, só que vocês não podem ser vocês mesmas. Então, assim, a Daniela é o A, ela vai escolher uma outra pessoa para representá-la, a Luciana é o B, vai escolher outra pessoa para representá-la, e assim por diante. Conseguiram entender? E eu quero, então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês mexam. Ainda não mexam, mas quando vocês forem mexer, eu só peço que vocês mexam os bonequinhos com calma, tá? Eu vou colocar cada um deles. Vocês veem o tabuleiro? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Eu vou colocar vocês todas viradas para dentro, tá? Todas olhando numa mesma direção. Olha, veja aqui, ó, se vocês conseguem mexer. Aqui é a direção. Ó. E se vocês acharem que vocês têm que aumentar, vocês podem aumentar aqui, ó. Tô colocando todas do mesmo tamanho, tá? Porque essa informação é importante também. No final, a gente vai poder perguntar para cada representante como elas se sentem. Ainda não mexam, tá? Ainda não mexam. Mas é isso, Dani, tá? É. Ok? Todo mundo já projetou? Todo mundo já sabe quem vai ser quem? Então, ok. Então, eu peço agora para que as representantes podem se movimentar e as pessoas que estão olhando se movimentem devagar e as pessoas que estão assistindo que vão prestando atenção na forma como os representantes eles se mexem e o que traz de informação para vocês.
Podem ir parando. Podem ir parando os movimentos. E agora eu quero que as participantes, que elas digam como elas se sentiram, tá? Com relação às demais. Começando pela Daniela, que foi o A, né? Então, eu me senti o tempo inteiro querendo estar no meio. Sempre queria estar no meio do B e do C. Sempre estar no meio, mas o B me trazia mais conforto. Mas eu sempre queria estar no meio, no centro. Assim, a minha sensação é que eu tinha que estar no centro do B e do C. Mas com B eu tenho mais conexão. Foi essa sensação que eu tive. E da forma, essa posição como terminou, para você ficou bom. O C estava mais afastado. Eu queria que tivesse eu mais no centro. Tinha que estar Entendi. centralizado. Tá. Exatamente no centro. Luciana, como B, como você se sentiu? Então, eu senti que eu queria estar o tempo todo perto de alguém, e quando eu estava com alguém e o outro estava lá sozinho, eu queria puxar o outro, né? Mas o outro eu não conseguia puxar o outro. E assim, um sentimento de aceleração, assim, sabe? Enquanto eu estava ali, assim, de aceleração mesmo, e tá perto de algum deles, mas nunca querendo que o outro estivesse distante, querendo que estivesse perto também. Mas eu só conseguia me movimentar, né? Não tinha ingerência sobre o outro, mas a sensação que eu tive é que quando estava todo mundo próximo, acho que em uma oportunidade isso aconteceu, eu me senti melhor com isso. E o C, Ana? É interessante, desde o início eu estava sentindo assim uma energia muito acelerada surgindo dentro de mim, como se eu quisesse encontrar o meu lugar, né? Mas eu não sabia para que lado olhar. Aí quando eu vi o movimento deles, eu comecei a sentir, será que eu tenho que me aproximar? Só que parecia que tinha dúvidas, né, dentro de mim. E até quando eu tentei ir para o lado, eu via que eu imaginava o cenário dos três, era como se eu também tivesse momentos que eu quisesse olhar para fora do grupo, né? Tipo, me recolhesse no meu introspectivo, digamos assim, né? Mas depois que sim, eu precisava olhar para ele de novo. Então eu ia num vai e vem. Queria me aproximar, mas ao mesmo tempo também queria me afastar. E havia energia, mas tinha dúvidas. Aí no final eu já comecei a ter mais certeza. E até meu tamanho, né? Eu sentia que eu queria diminuir muito, como quem não tô pronta, né? E daí depois eu já crescia como quem já tenho, já ok, já acho que sei o que eu quero. É interessante. Mas foi um pouquinho assim. E alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida com relação às movimentações aí dentro do exercício que vocês fizeram? Pode perguntar, porque para vocês veem, o movimento foi igual para todo mundo. Mas as percepções e as respostas são individuais e para o seu caso concreto. Então, quem quiser perguntar, pode perguntar. Dani? Eu quero perguntar se o C tinha desconforto com algum, com A ou com B. Se ele tinha desconforto. Quando vocês estavam separados, né, o A e o B, sim, né, era daí que vinham as dúvidas. Quando o A e o B estavam juntos, já me dava mais segurança, ok? Tá, obrigada. De nada. Rosângela levantou a mão. Sim. Gostaria de perguntar para Luciana. Luciana,
O que você sentiu ali quando você cresceu, você ficou mais robusta do que os demais e se posicionou mais à frente? Então, o tempo todo, assim, eu senti uma adrenalina, assim, sabe? Assim, eu percebia que quando eu estava próxima, eu me sentia mais fortalecida, né? E talvez isso me impulsionou mais para frente, sabe? Dentro de uma. Mas eu percebia que a proximidade, o fato de estar todo mundo junto, me deixava mais fortalecida. E daí a sensação é de que as coisas iriam mais para frente mesmo, sabe? Entendi. O desconforto era não conseguir trazer as pessoas juntos, né? Porque é esse que é o meu sentimento. E eu também, eu queria ficar tudo junto, né, ali, daí depois tinha esse distanciamento, daí você veio para frente e cresceu. Aí eu fiquei pensando, né, nesse sentido. E a não, é a Dani que é a Dani, ela se afinou e foi lá para trás, né, assim, eu até queria também essa percepção, Dani. Teve um momento que eu me senti muito grande, é como se assim, se eu tivesse tomando muito espaço onde eu não deveria. É como se eu tivesse que reverenciar as outras. Eu tinha que estar no meio, mas eu não poderia me sobrepor ao B e ao C. Por isso que ele diminuiu. Essa sensação que eu tive. Eu me senti melhor, mais fino. Porque eu queria estar no meio, mas eu não podia estar maior do que o B e o C. Obrigada. E Ana, por que você se distanciou ali das outras, das duas? Eu acho que quando o A ele diminuiu, isso me incomodou um pouquinho. Aí eu achei, não, deixa eu dar espaço para ver se melhora. Foi mais ou menos isso, deixa eu olhar elas de longe para ver se está tudo bem. E qual foi o teu sentimento para não ficar perto do B? Para não ficar perto do B. Eu lembro que teve uns momentos que eu estava me aproximando, eu não sei se também era a minha perspectiva, né, quando eu estava mexendo no quadro. E estava testando meio, e estava gostando, por acaso. Só que depois realmente essa movimentação do ar me fazia querer olhar um pouquinho para isso, né? Ou seja, havia sempre uma preocupação do meu lado com o cenário total. Certo. Obrigada, obrigada. Assim, é a primeira vez que eu participo, né? Então, é mais para eu entender o que eu senti realmente. E é isso mesmo, Rosângela. E as respostas devem ter feito sentido para o seu caso concreto. Fez sentido, Então, eu queria saber o sentimento delas, em posição a cada uma, para fazer mais sentido naquilo que eu coloquei ali, né? Ótimo. Isso aí. Obrigada. Marília? Eu queria fazer uma pergunta para a Daniela, ela ali como A, que ela estava, essa vontade de estar sempre no meio, né? De estar sempre ali. Era mais no sentido de separar A e B, como interferência mesmo, de não deixar B e C estarem juntos, né? De separar, ou era mais no sentido de aproximar? Não tinha sentido nenhum, nem de aproximar e nem separar e nem centralizar. Era mais um sentimento de pertencer ao meio, de ter que estar no meio. É um posicionamento, é como se o lugar estivesse errado e eu tinha que ficar naquele lugar. Porém, eu não poderia ser maior nem que o B e nem o C. Mas eu não tive a sensação nenhuma, nem de que eu tinha necessidade, ou era minha, sei lá, a minha obrigação juntar e nem separar. Não tive repugnância. Era mais a questão do meu lugar, ser confortável ali para mim. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Perguntem, porque esse é o momento da gente tirar as dúvidas.
aí para o seu caso concreto, né? Se alguém ficou com alguma dúvida. Fez sentido para vocês? Sim. É isso. Nossa, até eu que participei fez um sentido danado aqui. Fez muito sentido, mas eu sou muito curiosa, né? Daí dá a impressão que alguém que talvez entenda um pouco mais para ajudar mais ainda na interpretação ali, né? Às vezes a gente está interpretando, mas eu não sei se, né, como que ainda, tipo assim, fez todo sentido, mas como é a primeira vez, daí parece que, né, a gente quer mais coisas, assim. Oi, Ana, você quer perguntar? Quero. Para o B, para a Luciane. Sim. Lu, você se sentiu pertencer a esse sistema o tempo todo ou você em algum momento se sentiu excluída desse sistema? Não, eu me senti, assim, eu me senti confortável. Como eu falei, eu senti uma adrenalina, assim, mas eu não, em nenhum momento eu quis sair de lá, assim, sabe? Eu me senti pertencente. Mas eu queria, a sensação que eu tenho é que eu queria que todo mundo se sentisse assim, sabe? A sensação era que eu queria que todo mundo tivesse ali também junto, assim, mas... E não sei se eu queria me mostrar forte, né, no momento que eu cresci, para que as pessoas... Lógico, eu não é difícil porque só foi a vontade ali, né, mas eu não sei o que isso representa, mas é a percepção que eu senti. Gratidão. Sim. Mais alguém ficou com dúvida? Não? Tudo certo? Que bom. Esse é um exercício que a gente fez esse final de semana, né? E é um exercício de um professor meu, né? A plataforma é toda dele, mas a gente tem autorização para usar, tá? Então, o Cecílio Regojo é um professor espanhol, que eu estou fazendo uma certificação internacional, então eu tenho autorização de utilizá-lo, e ele traz ferramentas nesse sentido, e é maravilhoso. Ele fez uma constelação com muitas pessoas, e é incrível. Por isso que eu quis trazer para vocês, para as pessoas que não têm contato com constelação, que nada mais é do que esse exercício, são exercícios e são energias, né? E cada uma constelação acontece para você, né? Então, para você, aí a gente vem com o nosso sistema, com as nossas crenças, com as nossas projeções, com as nossas lealdades invisíveis. Então, para cada uma de nós aqui, os movimentos foram exatamente os mesmos, mas representou alguma coisa muito diferente para cada uma de vocês, né? Então, e essa é a beleza, né? Essa é a beleza da constelação ou dos exercícios sistêmicos. A gente nem está falando mais muito em constelação, porque a constelação, ela gera um pouco de... tem gente que remete a esoterismo, a religião, o que não tem absolutamente nada a ver, né? São movimentos lindos, são movimentos que eles simplesmente evidenciam o que é. Eles mostram o que está oculto, né? Que às vezes a gente não quer ver, ou às vezes a gente se emaranha, a gente não consegue enxergar mesmo, né? Então, é isso, né? E então eu quis mostrar isso um pouco para vocês, e isso tudo, né? Aí a gente vê, né, vê que os conflitos que a gente evidencia tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente consegue sair um pouco disso quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente visualiza muita coisa, né? Por isso que eu contei para vocês lá atrás, que eu fui sim buscar o que eu via, né? Por que a minha mãe, por que não dessa conexão tão profunda? E hoje eu consegui, por meio de exercícios sistêmicos, desses exercícios que eu estou mostrando aqui para você, de agradecer, de incluir, a gente tira muita trava da nossa vida e a gente não precisa nem olhar mesmo, porque tem gente que não tem mais nem a mãe
aqui junto com a gente, né? Junto com vocês. Tem gente que não tem mais o pai, eu principalmente não tenho o pai, eu sei que tem muita gente aqui que já perdeu o pai também, mas eu sempre digo, né, para quem tem pai vivo, para quem tem mãe viva, é uma baita de uma oportunidade da gente olhar no olhinho deles e dizer, né, e agradecer e honrar, sim, a nossa história e honrar a vida que eles nos deram, né, independente de comportamento. A gente não entra em comportamento, porque eu sei que também tem muita gente que por comportamento não tem nem como, né, colocar esse agradecimento. E aí eu agradeço, falando em agradecimento, eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo hoje, e eu vou te convidar para preencher um formulário, para depois a gente fazer uma sessão estratégica gratuita. Então, eu vou passar o link do formulário. Aqui está de novo o meu currículo, que vocês já estão cansadas de saber, né? Então, eu só quero agradecer e pedir para que vocês preencham o formulário. A gente vai mandar o link. Deixa eu só chamar aqui. Eu já vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar lá no grupo. Eu acho que é melhor, né? Uhum. Eu coloco lá no grupo e vocês preenchem, e daí amanhã eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai marcar, então, uma sessão estratégica, tá? Então, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês, do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado, e eu estou super à disposição no que vocês precisarem, e espero que vocês estejam comigo nessa nova jornada de mentora, gente. Estou muito feliz, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Um super beijo e fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, Obrigada, Dani. Dani. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.